Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Estamos felizes por estar juntos aqui para glorificar o nome do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 19. E vamos ler também o verso de número 20. Amém? Eu vou estar lendo e assim os irmãos acompanham. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 19 e 20. A minha tradução pode estar um pouco diferente, é a tradução King James, mas foi proposital que eu escolhi essa tradução. Vai estar um pouco diferente do telão e de alguns dos irmãos. Que diz assim: não apagueis o espírito. Verso 20. Não desprezeis as profecias. Antes de você tomar o seu assento, fale: não apagueis o fogo do espírito. Pode tomar o seu assento. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 19 e 20, diz: não extinguais ou não apagueis o Espírito Santo, ou o Espírito. E no verso 20, não desprezeis as profecias. Para que nós entendamos este texto e o seu contexto, nós voltamos para Atos, capítulo de número 17, foi quando Paulo iniciou o trabalho em Tessalônica, junto com Timóteo e junto com Silvano. E quando Paulo entra naquela cidade, já existiam sinagogas dos judeus naquela cidade. E Paulo chega e prega nos sábados, como o costume dos judeus, e ele começa a convencer, o Espírito Santo através de Paulo começa a convencer os judeus que estavam nas sinagogas, e muitos dos prosélitos, ou pessoas que tinham sido convertidas ao judaísmo, nas sinagogas de Tessalonicenses. Então eles se levantam e vão à casa de um homem chamado Jason, que hospedou o apóstolo Paulo naquela cidade. E eles prendem aquele homem e colocam uma fiança para ele e expulsam Paulo, Timóteo e Silvano da cidade de Tessalonicenses. E quando eles expulsam eles, Paulo sai, mas Paulo sai com uma preocupação em seu coração. Por quê? Paulo tinha deixado novos convertidos, Paulo tinha deixado pessoas que tinham aceitado o evangelho de Deus. Então Paulo manda Timóteo voltar lá para lhe trazer notícias acerca dos Tessalonicenses, porque Paulo se preocupava e Paulo ficou ansioso esperando a volta de Timóteo com notícias daqueles irmãos. E quando Paulo recebe Timóteo, ele está em Corinto e ele se alegra muito, porque Timóteo falou acerca da fé dos Tessalonicenses, que tinham alcançado vários lugares o testemunho da fé deles. Então Paulo está em Corinto quando Paulo vai começar a escrever esta carta de Tessalonicenses e vai começar a se alegrar junto com os irmãos e dizer que ele tinha muito anseio de estar junto com os irmãos. E tanto que o próprio Satanás, ele fala no capítulo 1, o impediu de se aproximar dos irmãos de Tessalônica. Então Paulo, quando ele escreve esta carta, ele está escrevendo para um povo que estava amadurecendo na fé. Um povo que tinha aceitado o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho que é loucura para os judeus e escândalos para os gregos, mas para nós que somos chamados, é o poder e a sabedoria de Deus. E Paulo vai escrever para esses irmãos, para o animá-los, para os fortalecê-los. E cerca de 51 depois de Cristo, Paulo vai escrever esta carta. E quando nós chegamos no capítulo de número 5, no verso 19,
tem algo muito importante, que Paulo diz: não apagueis o Espírito. Isso está falando no tempo apostólico, 51 aproximado depois de Cristo, pouco tempo depois de Atos 2. Paulo já tinha a preocupação com os irmãos de eles não abafarem ou não extinguirem o fogo do Espírito. O Espírito Santo, em Mateus capítulo 3, no verso 11, João diz: em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um que é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos 2, 3 diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então, quando a Bíblia fala do Espírito Santo como fogo, está dizendo que ele também pode ser apagado. O Espírito Santo simbolizado aqui como fogo. O fogo, existe 3 elementos para o fogo, chamado de o triângulo do fogo. É o combustível, e nós vemos também o comburente e o calor. Se tirar qualquer um desses, apaga um fogo. Então Paulo já sabia que como fogo natural pode ser apagado ou abafado, as ações e os carismas, os dons do Espírito Santo podem ser abafados e apagados por nós cristãos. Por isso que Paulo chamou a atenção e disse: não. Ele não diz: vocês têm uma escolha. Vocês podem escolher se vocês vão apagar ou não vão apagar. Vocês vão ter a escolha de querer deixar o fogo queimar, ser abrasado por este fogo ou não. Ele diz: não apagueis o Espírito. Porque Paulo entendia a importância do Espírito Santo na vida de um crente. Paulo entendia a importância porque ele era uma prova viva do poder do fogo do Espírito. Atos capítulo 9, Paulo se converte e ele logo foi o que? Cheio do Espírito Santo. Então Paulo entendia que uma conversão, ela precisa estar acompanhada de sermos cheios do Espírito Santo. Hoje estamos cerca de 2000 e pouquinho anos depois. E quanto é importante esta palavra, porque nós temos a possibilidade de abafarmos a ação e os dons do Espírito Santo nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, em Atos 13, a Bíblia diz que o Espírito disse: separa-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho separado ou escolhido. Então o apóstolo Paulo, ele tinha a convicção que quem chamou ele foi o Espírito. Então é importante nós não apagarmos o Espírito Santo, os dons do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo levanta e separa ministérios e pessoas para a obra. Agora, quando nós abafamos esse Espírito, quando nós abafamos esta ação, estes dons, o Espírito Santo não conclui a obra na minha e na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas aqui que estão abafando a ação do Espírito no teu ministério. Você está abafando a ação do Espírito Santo na tua vida espiritual. E Ele está dizendo: até quando tu irás abafar a minha ação na tua vida? Até quando tu irás abafar a ação que eu tenho para fazer no teu ministério? Até quando tu irás lutar comigo e tentar abafar o meu espírito? Porque eles, na época, eles estavam querendo abafar 51 depois de Cristo. Pouco tempo demais, pastor Sérgio, para eles quererem abafar. Mas já tinha esse risco. E o que é o fogo do Espírito? São os dons espirituais. Isso é o batismo com o Espírito Santo. São experiências com Deus.
Jesus Cristo ainda batiza no Espírito. Jesus Cristo ainda entrega dons espirituais. Jesus Cristo ainda opera maravilhas no meio do seu povo. Jesus ainda continua curando. Jesus ainda continua libertando. Jesus ainda continua levantando jovens, homens, mulheres, crianças com o Espírito Santo. Só que a razão e o cessacionismo vem entrado no meio das igrejas. E as pessoas estão mais olhando para a razão, explicando os milagres, mas não crendo no poder. E nós somos pentecostais, nós ainda cremos no batismo com o Espírito Santo. Essa igreja ainda acredita em visões. Essa igreja ainda crê em profecias. Essa igreja ainda crê que Deus levanta jovem, que Deus mostra na madrugada, que Deus levanta homem, que Deus tira de lá e transforma. E se nós apagarmos o Espírito Santo das nossas vidas, apagamos aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, glória! É quando a gente não temos palavras, é quando nós não temos expressões, é quando nós não temos mais força de dobrar o joelho. Ele intercede por nós diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. Naquele dia que a gente levanta e diz: eu não tenho força nem para dar um aleluia, eu não tenho força nem para dar um glória, eu não tenho força para ler a palavra. Aí o Espírito Santo pode deixar que eu te interpretarei diante do Pai. Aleluia. O Espírito Santo, ele tem um papel muito especial nas nossas vidas. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é simplesmente uma onda. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele sente ciúme de você. O Espírito Santo, ele se entristece quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus. O Espírito Santo falava com Paulo dizendo: não entra aí, entra lá. O Espírito Santo se comunica com você na madrugada. O Espírito Santo fala com você: não faz isso, não vai por este caminho, larga esse namoro que não é de Deus, sai desse trabalho que está querendo te afastar da presença, sai dessas amizades, sai, xalandará. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. É por isso que ele não pode ser apagado nas nossas vidas. O Espírito Santo não pode ser abafado no meio da igreja. Porque tem pessoas que falam: não, mas está falando língua demais. Tem que ter um intérprete. Sim, está certo. Mas quando nós estamos falando línguas estranhas, em mistérios, estamos sendo edificados diretamente com Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo disse: eu queria que todos falassem em línguas estranhas e profetizassem. O povo de Israel, eles não deram ouvido ao Espírito na voz profética, e houve 400 anos de silêncio, porque não quiseram ouvir o Espírito Santo. E quantos de nós estamos vivendo um silêncio de Deus, porque estamos abafando o Espírito? E olhamos e dissemos: por que o Senhor não fala mais comigo? Oh, glória! Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não tem trazido a resposta? Por que o Senhor não tem aberto a porta para mim? Porque está abafando o Espírito. O que é abafar o Espírito, pregador? É abafar o ministério, é abafar os dons, é abafar os carismas de Deus na tua vida, é abafar o sonho e o projeto de Deus para você. Oh, glória! E no verso 20 ele diz: não desprezeis as profecias. A profecia é uma das áreas dos dons espirituais que é mais manobrado pelos homens. E por isso, muitas das vezes, nós não queremos receber mais. Quantas pessoas, quando alguém vem dizer uma palavra, não creem mais, porque já foram enganadas por falsas profecias. Mas não é porque alguém tem uma falsa que nós não vamos deixar de ouvir as verdadeiras. Não é porque alguém uma vez falou algo na minha vida e não cumpriu, que eu vou deixar de ouvir um profeta de Deus.
Por isso que Paulo diz, não desprezeis, mesmo que entre vós pode ter alguns aí que falaram e não cumpriram. Mas o Espírito Santo, quando ele fala, ele cumpre. Se ele lançar uma profecia sobre a minha e sobre a sua vida, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele, não cumpriria. E por que falsos profetas? Para que os verdadeiros se manifestem. Jeremias falava, aí os falsos se levantavam, mas no final viram quem era o verdadeiro. E Deus está falando muito ao meu coração com essa palavra. Não deixe os dons espirituais, porque um dia você foi ferido na igreja. Não deixe o ministério que Deus entregou na tua mão, porque um dia alguém virou as costas para você. Não deixe de fazer o ministério que Deus entregou nas tuas mãos, porque um dia alguém usou de má fé com você. Por isso que ele diz, não desprezeis. Porque se não houver a profecia, o povo vai se corromper. Por isso que é importante não abafarmos a presença do Espírito Santo. Não abafarmos o fogo do Espírito. Porque quando nós abafamos o fogo do Espírito, ficamos como os discípulos num caminho de Emaús. Está caminhando com Jesus do lado e não sente mais nada. Aí depois que Jesus parte o pão na mesa, que se ausenta, aí um olha para o outro e diz, caso o nosso coração não ardia quando ele falava. Sabe por que o coração não ardeu? Porque não tinha mais fogo. Já tinha abafado. E quando nós abafamos o fogo, nós ficamos insensíveis ao Espírito Santo. Cauterizados. Não sentimos mais nada. Fiz, mas não senti foi nada. O sangue de Jesus tem poder na minha vida e na tua vida. Porque nós somos uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Nós somos crentes pentecostais. E o que é que tem a ver com isso? Nós ouvimos a voz do Espírito Santo dizendo, não peca, não faz, não vai, porque vai me entristecer. Outro exemplo de abafar do Espírito Santo. A igreja de Laodiceia. O fogo tinha se apagado. Já estava morna. Aí Jesus estava onde? Do lado de batendo. Porque quando nós apagamos o fogo, nós lançamos Jesus para fora da nossa vida. Quando nós abafamos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Tem pessoas aqui que estão lutando com Deus como Paulo lutou. Mas Deus não perde batalha. Deus está dizendo aqui, não há coração duro que o meu martelo não esbagasse, não esmiúce. Não há lenha que o fogo do Espírito não quer. Você pode estar aqui dizendo, mas o coração é muito duro. O Espírito Santo pode quebrar. Mas o propósito dele vai cumprir. Tem pessoas aqui que tentam apagar o que Deus tem para você, mas Deus está dizendo, a chama não vai se apagar na tua vida. Levítico 6,13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Apocalipse capítulo de número 22, no verso de número 17, a Bíblia vem, o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E que tem sede, beba de graça da água da vida. O Espírito se impulsiona primeiro. Está primeiro e o Espírito, aí depois a noiva. Porque o Espírito que coloca no nosso coração o desejo de dizer, ora vem Senhor Jesus. Então se abafarmos este fogo, não iremos mais crer na volta dele. Não iremos mais crer no soar da trombeta que seremos transformados. E seremos arrebatados, tirados com força. Iremos para uma morada que o próprio Jesus falou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos o lugar, para que onde eu estejais, vós estejais também. Quem é que arde essa chama no nosso coração? É o Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo hoje, na dispensação da graça, é o agente em ação na terra. Quem nunca brincou? Quando as pessoas colocavam aquela cadeira, aí aquela músicazinha tocava e a gente via quem sentava primeiro na cadeira. Quem já brincou disso aqui? Quase todo mundo já brincou. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Uma cadeira. E cada um sentou um momento. Quem está sentado hoje é o Espírito Santo. A dispensação da graça, quem intercede é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque Ele está no momento agindo. Então não podemos de forma nenhuma deixar esse fogo apagar nos nossos corações, deixar essa chama apagar nos nossos corações, mas nós podemos dizer, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor queime no meu coração, eu quero que o Senhor me levante na Tua presença, eu quero ser inflamado pelo Teu fogo. Se nós esquecermos disso por um dia, por um momento, estaremos errando na nossa vida. Porque o Espírito Santo, Ele está a todo momento conosco. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, para que envie o Espírito Consolador. Ele foi, mas o Espírito Santo está operando até hoje na minha e na sua vida. Eu quero dizer para você, não deixe nada neste mundo apagar o fogo do Espírito Santo na tua vida. Não deixe nada deste mundo apagar o fogo de Deus na tua vida. Não deixe nada que vem contra a tua fé apagar a chama do Espírito no teu coração. Não deixe que o mundo apague isso. Não deixe que amizades mundanas apague isso. Não deixe que proposta do diabo apague isso. Não deixe que demônios apaguem isso. Alamandara rasubrianda prova raça. Olombrom de blaia rasibriande raso. Ele mandribriai rai sibrianda rasublicai. Mama brio bliai siriai da raso. Espírito Santo tem liberdade. Tem liberdade em nosso meio, meu Deus. Espírito Santo, meu Deus, trabalha em nossos corações. Aquece essa chama. Aí blohas briais. Aí mandou blohas subriandalaha. Aí moblom de briquis bliblai choblohasso. Aí mandai blohai chumomblom de blahase. Aí moblom de rasubri combli plai canas. Mambiai de bliss blom de plai caindo pleha. Aí mandai a rasubri ai chumli biai doblaha. Aí mobloho sobre ai da raça. Aí se brianda sobre candala e a raço. Aí Shimidala raça, chega de lutar contra a minha presença. Aí tu brilhou sobre cai. Chega de fechar a porta para o meu espírito. Aí plianda raçou. Chega de virar as costas para o fogo. Alai blaçubrica. Oh glória. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Oh glória. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3 que disse: antes que a lâmpada do templo se apagasse, o Senhor chamou a Samuel. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai deixar apagar o fogo. Deus não vai deixar a chama apagar no teu coração. Aí tu pode estar dizendo, tu não sabe como está. Pode estar na cinza.